Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui com o Guilherme Neves, né? Guilherme que cliente da Riemann Udder, veio contar um pouquinho da história dele, mais ou menos dentro daquilo que o Vitor comentou ontem. Então, Vitor, vamos lá, se apresenta aí para a galera te conhecer. Já te conhece, né? Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir esse podcast, esse estúdio, né, HW Studio. Meu nome é Vitor Demarré, estou com o Rafael Carvalho. Nós trabalhamos na Riemann Udder, que é uma empresa de mobilidade global. Se você chegou até aqui é porque você com certeza acompanha o nosso conteúdo. E hoje a gente vai trazer uma história de um cliente real, né? Então ele vai falar das fases que ele passou, dos perrengues, do que ele fala para as pessoas fazerem ou para não fazerem. Então seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade. Eu sei que é muito importante assim, para os imigrantes conhecerem as histórias de outros imigrantes, porque não é fácil, né? Mas é possível para todo mundo. E eu tenho certeza que ouvindo a história de outras pessoas que passaram por isso vai incentivar bastante vocês também seguirem o mesmo caminho, né? Com certeza. Te agradeço aí por ter aceitado. Acho que foi até o Rafael, né? Que... na verdade partiu do Guilherme mesmo. Guilherme conversando comigo pelo WhatsApp, falou, pô, cara, vamos fazer alguma coisa para contar para a galera a minha história e falar um pouquinho também para alguns alunos dele. Eu queria que você falasse um pouquinho também do teu trabalho, né, Guilherme? Que Sim. você faz hoje. Assim, a história do meu trabalho se confunde um pouco com a minha história aqui nos Estados Unidos. Por que eu vim para cá, né? Eu trabalho na internet já há quase 15 anos, quando era tudo mato, né? Eu comecei a dar aula na internet em 2009. Hoje em dia todo mundo quer dar aula na internet, né? Todo mundo quer lançar curso e tal. Eu comecei isso em 2009, assim, não tinha nem Instagram naquela época, né? Só para você ter uma ideia. E justamente por isso, né, que o pessoal fala muito hoje em marketing digital, liberdade geográfica e tal. Eu já pensava nisso há muitos anos, né? Então, como eu comecei a dar aula na internet em 2009, certo? Com 4 anos de carreira na internet, foi quando eu já pensei em sair do Brasil. Eu não dependo, eu não preciso necessariamente morar no Brasil. Você já tinha vindo para cá? Como então, foi assim, né? Eu comecei a dar aula na internet em 2009 e tal. E aí, em 2012, eu fui para a Europa passear e tal. Em 2013, eu vim para cá. Né? Primeiras férias nos Estados Unidos, em 2013. Em 2014, eu vim de novo para os Estados Unidos passar férias. Aí foi quando eu disse, rapaz, eu vou morar aqui. E foi assim, né? Então, a minha história, minha carreira como professor meio que se confunde um pouco com a minha história como imigrante nos Estados Unidos. Porque quando eu estava pensando em vir morar aqui, estava trabalhando na internet e tal, por coincidência, uma amiga minha que trabalhava na mesma empresa já morava aqui. E aí, quando eu vim passar férias, ela meio que me incentivou, né? Foi isso que eu falei aqui logo no início. Quando você vê a história de outras pessoas, você vê que é possível, eu também vou fazer, dá para mim. Né? Então, a gente vê muito isso, né, Rafael? Nas entrevistas. Demais. Mas a tua formação no Brasil qual era? Você era formado Então, eu fiz matemática no Brasil, né? E depois de vários anos, eu sempre escutava meu pai dizendo, vai fazer engenharia, vai fazer engenharia, vai fazer engenharia. E como eu falei, hoje em dia todo mundo quer ser professor, porque na internet dá dinheiro. Mas 20 anos atrás, quando o cara falava, vai ser professor, o povo falava, vai passar fome, né? E aí meu pai ficava nessa história, vai fazer engenharia. E aí quando eu decidi vir morar nos Estados Unidos, eu conversei com minha esposa assim, primeiro, a gente não tinha informação que a gente tem hoje. Podcast aqui falando sobre imigração e tal, essas coisas não existiam, né? Então, quando eu decidi vir aqui para os Estados Unidos, eu disse para minha esposa, vou pelo menos fazer alguma coisa de útil. Eu via muita gente assim, vai para os Estados Unidos fazer curso de inglês e tal. Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma coisa de útil, eu vou estudar engenharia. E aí eu vim para os Estados Unidos para estudar engenharia. Você veio com visto F1? Vim com visto F1. Certo. Isso, já saí do Brasil com visto F1. Entendi. E tem uma diferença, né? Até cortar rapidinho aqui, porque o Rafael trabalhou muito tempo com esse visto F1. Rafael, conta a principal diferença aí. A pessoa que vem com visto F1 do Brasil e aquela pessoa que vem com visto turista e troca para o F1 aqui. Na época do Guilherme, que você veio qual ano para cá? 2014. 2014. Então, nessa época, o visto F1 não era um visto muito utilizado. As pessoas não conheciam, não tinha informação na internet assim tão divulgada. E você fazia o visto no Brasil,
o que te dá a vantagem de poder ir e voltar para os Estados Unidos, né? Então você pode viajar para fora do país, você não fica preso aqui dentro. É diferente de quando você faz uma troca de status, né? Você vem com visto turista e troca o seu status aqui dentro dos Estados Unidos, você não tem autorização de viagem, né? Porque você não tem o visto estampado no seu passaporte. Você vai ter uma autorização de permanência no status de estudante e ela perde a validade quando você sai dos Estados Unidos. Mas na época que o Guilherme veio, era extremamente possível você tirar um visto, por exemplo, numa escola de inglês, que eu acho que hoje é a segunda principal diferença de quem tira lá. Tá? A primeira é você poder viajar, mas a segunda é você precisa demonstrar uma real necessidade para conseguir o seu visto F1. Além do vínculo no país de origem, além do capital que você tem, você precisa mostrar que você tem necessidade de estudar fora. E hoje, quando você coloca uma escola de inglês, por exemplo, teoricamente você não tem necessidade de estudar inglês nos Estados Unidos, você pode estudar no seu país. Então, isso que o Guilherme fez na época é o que é o ideal você fazer hoje. Então, você aplicar para uma universidade, você aplicar para um college, para fazer uma continuidade, né, ou estudar alguma coisa vinculada ao que você já tem, perfeito. Então, lembrando que o F1, então, não dá direito a visto de trabalho. Não. Autorização de trabalho. É um visto não imigrante, né? Visto não imigrante. Assim, na verdade, não dá direito a nada, né? Vou contar assim pela minha experiência, né? Não dá direito, você não tem Social Security, não tem autorização de trabalho, nada. Então, assim... Então, eu perguntei isso até o Guilherme, o Rafael, porque a gente tem muito cliente no Brasil e a gente sabe que quem está no Brasil quer vir para cá de qualquer forma. E hoje a principal, né, pergunta deles é: e se eu chegar aí e buscar um visto de F1 ou sair do Brasil com F1? Então, assim, a pessoa saber que ela vai vir para cá para ter um real, né, interesse em estudar e não poder trabalhar, né? Isso são pedras no caminho, né, Vitor? É o que eu digo para o cliente. O cliente vê na internet, ainda mais com a informação hoje, ele vê visto de turista, faço uma extensão, troco meu status, fico aqui ganhando tempo e aí eu aplico um EB1, um EB2, um EB3. A questão é que você vem já com pedras no seu caminho. Você não pode trabalhar, você não pode investir, se está com visto de turista, os filhos não podem estudar. Então, são várias pedras que você está colocando no seu caminho. Tem um ponto do visto F1 também, que é o seguinte: você até pode trabalhar com visto F1. Tá? O meu caso, por exemplo, eu vim com visto F1 para os Estados Unidos e eu trabalhava. Só que eu trabalhava na escola que eu estudava. Eu tinha uma limitação de 20 horas semanais. Você tem direito ao OPT também, o CPT na faculdade? Eu não sei se você chegou a fazer. Não cheguei a fazer. Então, aí como é que eu mudei, né? Porque eu estava lá com o meu visto estudante e tal. Completei o curso de engenharia, né? Eu me graduei em 2020. Você veio para cá em que ano, Guilherme? Eu vim para cá em 2014. Né? Porque em 2014, eu primeiro dentro da universidade, eu tive que fazer 6 meses de inglês. Legal. E aí foi quando depois dos 6 meses de inglês exigido pela universidade, aí eles pediram, aí eu fui estudar engenharia efetivamente, né? E aí quando eu me graduei em 2020, no meio da pandemia, né? Eu até estava comentando que minha graduação foi no YouTube. Minha colação de grau foi pelo YouTube, em casa, né? Foi quando eu decidi, só agora eu tenho que... realmente já estou aqui há 5 anos, 6 anos, agora eu tenho que arrumar um caminho para ficar definitivamente e, né, com todos os direitos que a gente quer ter aqui, né? Quero trabalhar e tal. Foi quando, através de um amigo, eu conheci a Raymond Woodward, né? Que é isso que eu estou dizendo, as informações que a gente tem hoje, né? Se eu soubesse disso em 2014, talvez eu nem teria feito essa universidade, porque, na verdade, a engenharia, para mim, claro, conhecimento nunca é demais, né? Sim. Então, é um diploma, no pior cenário possível, eu sou engenheiro nos Estados Unidos. Sim, perfeito. Claro, eu sou engenheiro, tenho um diploma e tal, mas talvez eu não tivesse feito isso se eu tivesse as informações que eu tenho hoje. Perfeito. É possível vir direto do Brasil para cá com um green card? Talvez eu sabia disso. Nunca. Até porque você teve você gastou uma grana com isso, né? Você pagou faculdade e tal. Eu gastava 20 mil dólares por ano de faculdade. Nossa. Então, que é quase um pleito imigratório. Exato. Né? Quase um pleito imigratório por ano. Mas então, aí você começou então a sua faculdade em 2014. Isso. E aí foi nesse momento que você conheceu a Raymond ou foi depois? Não, já foi quase no final, né? Assim, quando eu já estava perto da minha graduação, em 2019 ali, aí eu tinha um amigo que conhecia alguém aqui da Raymond Woodward, né? E aí ele me colocou em contato e disse, eu acho que pela tua história, como tu já é professor há mais de 10 anos e tal, e ele conversou, eu já tenho um livro publicado, né? Eu publiquei um livro em 2009, logo quando eu comecei minha carreira. Tu tem livro publicado, tem mais de 10 anos de carreira e tal.
matemática, né? Engenharia, essa é uma área de interesse assim, dos Estados Unidos. Aí, eu acho que tu qualifica para esse visto aí. Na época não tinha informação nenhuma, né? Uhum. E aí eu fiz uma entrevista com o pessoal aqui da Reiman e tal, e disse, acho que tu qualifica para esse visto. Foi quando eu dei entrada. Eu dei entrada aqui na Reiman, né? Antes da minha graduação. 1 ano, mais ou menos antes. Eu só vou começar agora a preparar, porque é uma burocracia imensa, né? Porque você tem que... uma coisa é você falar que tem 10 anos de experiência, outra coisa é você provar. Né? Então, eu tive que buscar carta dos meus empregadores de 10 anos atrás lá no Brasil. Né? Morando aqui nos Estados Unidos. E depois que tu sai de uma empresa 15 anos depois, o cara não quer nem falar contigo. É verdade. E aí eu tinha que ir lá ligar para lá, tô precisando de uma carta. E o povo fica com medo, né? Sim. Assim, tem que dar uma carta para os Estados Unidos e tal. Entendeu? Cara, isso é um ponto de verdade. A gente vê isso direto acontecer, porque as pessoas, a gente atende muito cliente que já está aqui, que era a sua situação. Então, o cara está aqui há, sei lá, 5 anos, 10 anos. Cara, como é que eu vou conectar com essa pessoa Mas assim, tudo tem um caminho. Sim, claro. Tudo tem um caminho. Então, foi por isso que eu também não comecei tudo em cima da bucha, né? Sim. Assim, como eu estava previsto para me graduar na metade de 2020, eu comecei o pleito no início de 2019. Eu tive 1 ano e meio para organizar a documentação. Então, fui pedir cartas, né, para todas as empresas que eu trabalhei, que não foi fácil, tá? Mas fui conseguindo aos poucos, que aí o cara pede uma carta, aí o cara do RH tá de férias, aí o cara volta daqui a 1 mês, aí tu vai pedir para ele, e o cara não te dá aquela importância, porque para ele não vai adiantar nada, né? Mas é fundamental na minha história aqui, né? Bom, aí consegui toda essa documentação, né? E aí, quando me graduei em agosto de 2020, né? 1 mês depois a gente deu entrada no pleito. Já estava tudo pronto, né? Você veio, então, como matemático num primeiro momento, né? Com mais de 10 anos de experiência profissional. Isso, mais de 10 anos dando aula, como professor, né? Matemática é bacharelado, né? Isso. Então, na verdade, você veio como grau avançado acadêmico ou veio como exceptional ability na época, você lembra? Rapaz, eu não sei. Assim, eu me lembro que assim, o que eles falavam, primeiro, era renda acima da média, né? Que um dos critérios é esse. Então, você veio por exceptional ability. Você tem uma renda acima da média, né? Calcula lá a média salarial do professor no Brasil e tal, tem uma renda muito superior, porque já dava aula na internet há bastante tempo, mais de 10 anos de carreira, publicação de livro, essas coisas todas. Sim. Assim. Então, você veio como exceptional ability, classificando com 3 de 6 critérios, isso, né, que é uma subcategoria do AB2, e aí você apresentou esses critérios, enquadrou no AB2, e aí você fez um plano de negócio, um business plan. Na primeira vez eu não fiz, vou dizer, porque quando a gente deu entrada no primeiro pleito, foi no meio da pandemia, né? Então, tava muito louco as coisas. E quando eu me graduei, foi assim, sabe como é? A gente vai deixando as coisas para a última hora, né? E aí, quando foi chegando ao final, chegando minha graduação, quando você se gradua, eles dão 2 meses para você tomar alguma ação imigratória. Ó, você se graduou, beleza. Agora tu tem que fazer alguma coisa. Ou tu volta para o teu país, ou você ingressa em outra escola para um mestrado, doutorado, né? Continua seus estudos, ou você aplica para um outro tipo de visto. Que é o famoso grace period, né? Isso, que é o grace período period, de 2 meses, isso. Então, nesse grace period, eu tinha que dar entrada no pleito. Então, a gente não fez o business plan, porque apesar de eu ter tido 1 ano e meio, a gente entrou no meio da pandemia, então as coisas mudaram, né? Sim. Então, a gente não teve tempo de fazer o business plan. A gente fez depois, eu vou contar essa história daqui a pouco no Refile, né? A gente fez também. Então, demos entrada em 2020, né? E aí, pandemia, né? Aquela loucura. Recebi com 3 ou 4 meses, até chegou bem rápido o combo card, né? Autorização de trabalho, autorização de viagem. Na verdade, no primeiro cartão, nem deram autorização de viagem. Por quê? Como estava no meio da pandemia, eles deram prioridade à autorização de trabalho. Quem viajar, ninguém estava viajando, estava tudo fechado. Sim. Então, eles mandaram o primeiro cartão sem autorização de viagem, só de trabalho, certo? Beleza, e meu pleito ficou lá parado, assim, uns 2 anos. Quando foi em julho, eu acho, mais ou menos, do ano passado, 2022, recebi um RFE. E aí, a gente se treme nas bases, né? Porque vocês vivem disso, vocês sabem que é comum vir RFE. Mas pra gente, qualquer coisa que... estão perguntando isso e tal. Então, o que é RFE? É simplesmente você mostrar evidência daquilo que você falou. O cara fala, sou professor há 15 anos, beleza, prova. Eu ganho acima da média, beleza, prova. Né? Então, você tem que provar as coisas
que você está falando. E é muito importante uma coisa, Guilherme. Por mais que a gente mande isso numa parte inicial do processo, porque isso tudo foi, tenho certeza que foi. Sim. Mas o oficial pode pedir novamente. Sim. Né? Às vezes acho que ele pede até para ganhar tempo, né? Eu já ouvi falar isso. Só te cortando aqui, que você já chegou na RFE. Nessa parte da documentação, que é a parte que a gente faz, né? Elabora o seu pleito migratório junto com o cliente, e a gente deixa isso muito claro, que vai ter uma parte que a pessoa vai fazer e tem a outra parte que a REMA trabalha em cima da documentação. Como é que foi essa relação com a REMA? Você teve suporte? Total suporte. Assim, tem como dizer, case manager? Case manager. Isso, tem um site da REMA, né, que eles colocam lá toda a documentação. Então a gente vai precisar, por exemplo, de certidão de nascimento traduzida. Bom, aí ele coloca lá, certidão de nascimento, é uma pasta. Aí certidão de casamento. Aí carta de empregador, carta de peers, né, que eles chamam. Peers é o pessoal que trabalha com você, né, os seus colegas de trabalho. Então tá tudo organizado lá no site e você vai fazendo um upload, né? Sim. E aí você sabe exatamente quais são as tarefas, você não fica perdido. Porque o site é extremamente organizado, diz quais são os documentos que você precisa. Enquanto você não enviar tudo, seu pleito não pode ser enviado para a imigração, né? Perfeito. Então, eu estou te perguntando isso porque isso é algo que é muito fundamental para quem vai iniciar. E outra coisa que eu falo, o Rafael deve falar também para os nossos clientes nas nossas entrevistas, é não faça nada sem o auxílio de uma pessoa, né, do case manager, né? Assim, vai pegar carta. Tem coisa, né, que o barato sai caro. Exatamente. Né? Pô, eu já vi gente querendo fazer pleito usando ChatGPT, eu acho, ou YouTube. Pô, tá de brincadeira, né? Tem coisa assim, eu prefiro gastar minha energia no meu trabalho ganhando dinheiro e pagar para quem é especialista. É isso. Ponto final. Meu irmão, quebrou um fogão na minha casa. Meu irmão, eu sou engenheiro, eu até posso consertar. Eu posso entrar no YouTube, né? Ver lá, como é que conserta o fogão aqui, papapá. Vou desenrolar, vou. Mas o tempo que eu perderia aprendendo a consertar o fogão, meu irmão, eu prefiro trabalhar nas minhas coisas, ganhar meu dinheiro e chamar o cara, vem aqui consertar o fogão. Você vai ganhar mais dinheiro. Entendeu? Eu poderia fazer isso, talvez. A probabilidade de errado seria, assim, altíssima. Porque agora que eu já percorri todo esse caminho, não tem como. É uma infinidade de formulário que tem que preencher uma coisinha errada. Pô, é melhor dar na mão do especialista e cuidar da tua vida. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, paga e acabou. É o que o Léo fala, né? Uma das primeiras coisas que o cliente aprende quando entra na REMA é: você contratou o melhor só de imigração que tem, bota na mão da gente e a gente vai resolver. Exato. Né? E acho que é o teu pensamento. E esse pensamento que você tem também é o pensamento do empresário, né, cara? Sim. A gente, quem for empresário, quem é empresário, sabe disso. Claro, você vai gastar energia com aquilo que você sabe fazer. O resto você contrata alguém e faz. Exato. Né? Mas aí você estava na questão da RFE. Sim, aí vamos lá. Eu dei entrada no meu Play 2020, né? 2 anos depois vem a RFE. Beleza, o cara já se treina na base, né? Porque a gente é de fora, né? Uma coisa é quem está trabalhando todo dia sabe que isso é comum. Para quem é cliente, é a primeira vez, né? Receber a RFE. Né? E você vai ler uma carta, uma página, 15 páginas de carta. Beleza, né? Daqui a não sei quantos dias, aí a REMA me responde, né? E disseram lá o seguinte: olha, a carta é normal, tudo bem, certo? Assim, não estão pedindo nada demais, nada do outro mundo. Só que o officer é meio que conhecido por negar muitos casos, algo do tipo. Tem uma numeração lá, né? Aí você, nessa época, já sabia rezar? Começou a rezar? Como é que foi? Rapaz, E aí a REMA indicou a gente fazer o refile. Né? O refile é aplicar novamente, né? Em outras palavras. Sim. E aí, claro, né? O que é que vem na minha cabeça? De novo, burocracia, né? De conseguir mais documentação. Porque, claro, eu passo, nesses 2 anos, né, de 2020, da minha primeira aplicação para a segunda, a minha vida mudou muito. Primeiro que em 2020, eu não era empresário. Eu trabalhava em outras empresas. Uhum. Nessa pandemia, eu decidi sair das empresas que eu trabalhava e montar meu próprio negócio na internet. Eu sempre dei aula na internet, mas nos cursos dos outros. E nesse meio tempo, né, eu abri minha empresa, cresci muito, né, na minha empresa lá na Escola de Exatas, que é meu curso online e tal. E aí, ou seja, é outra história. Eu agora já trabalhava com marketing e tal, já adquiri outras habilidades. E aí, ou seja, é um segundo pleito diferente do primeiro. Sim. Né? Então, novas documentações, né? Mais cartas de pessoas que trabalharam comigo, mais custo também, né? Porque quando você faz um refile, você tem que pagar de novo as taxas da sua esposa, dos filhos, né? Então, mais tempo, né? Mas
tudo bem. Faz parte. Faz parte, né? E às vezes a pessoa fica meio que incrédula, fica pensando assim, porra, esse negócio vai dar certo para os outros, só não dá certo para mim. Né? Você fica vendo 500 casos sendo aprovados, você sempre fica aquele negócio, pô, esse negócio não é para mim, nunca vai dar certo para mim. Você fica com isso na cabeça, né? Mas de entrar no Refile, pá, outubro de 2022, né? E beleza, vamos lá. Só pra gente, desculpa, Guilherme, só pra gente esclarecer uma coisa aqui, tá? A expertise de um escritório está inclusive nisso. Sim. Né? Talvez, se fosse um outro escritório, ia falar para você, não, segue o caso. Muita gente fala assim, outro dia até peguei uma cliente que ela falou assim, pô, eu acho legal de um escritório que ele sabe o nome do cliente, né? Ele tem, em alguns casos, ele consegue identificar o cliente pelo nome, essas coisas. É claro que isso é muito importante, a gente tenta preservar isso aqui na Reima, até porque a gente tem um atendimento premium ao cliente. Mas o mais importante do que isso é o escritório ter experiência profissional. Quanto mais casos você submete, né, dentro do escritório, maior a sua experiência para chegar para o cliente e falar assim, ó, esse oficial especificamente ele tem uma tendência negativa e pela RFE, pela forma que ele elaborou a tua RFE, talvez seja interessante a gente retirar o caso e colocar de novo. Isso poucas vezes eu vi um escritório fazer, tá? Já soube de alguns casos na Reima que ela indicou isso e foi batata, assim, tirou, botou e a pessoa teve sucesso. Então, deixar claro isso. Tem muita gente que fala assim, não, é porque você conhece o oficial lá de dentro. Gente, não tem isso. O oficial ele é identificado por um código. Por um código, XM não sei o quê. Por um número. Não tem como você... Isso é para preservar o oficial. Toda vez que vem uma RFE lá, tem uma assinatura lá na sua RFE, mas é do diretor daquele office. Não é do oficial que está analisando o seu caso. Então, o Léo sempre fala isso, né? Então, assim, é uma questão de experiência profissional. Quantidade de casos que você coloca. E no Refile, não necessariamente você vai colocar mais documentação. No seu caso, sim, porque como você falou, você estava 2 anos já desenvolvendo alguma coisa aqui nos Estados Unidos, mudou a tua vida. O que acrescentaria no pleito migratório e favoreceria. Inclusive, a gente utilizou as informações da primeira RFA, as perguntas do cara, né, as perguntas do officer. Olha só, vamos pegar esses pontos aqui e melhorar, claro. Perfeito, né? Perfeito. E aí foi quando a gente fez o business plan. Na segunda vez, a gente fez um business plan. E isso aí também é legal, pelo seguinte... A imigração ela tem uma tendência, isso o Léo fala muito também. Às vezes você vai ver mais professional plan sendo aprovado, às vezes você vai ver mais business plan. Então, é preciso, através da experiência do escritório, identificar o que está passando mais naquele momento. Talvez, num primeiro momento, você tinha um professional plan que caberia no teu processo. Já no segundo momento, precisou fazer um business plan. O meu caso foi assim também, né? Eu tive uma negativa de 140, não pela Reima. Mas quando eu trouxe para a Reima, a primeira coisa que a Reima falou vamos fazer um business plan para você e vamos submeter o caso que você vai ser aprovado. Na minha esposa foi a mesma coisa. A gente começou com o professional plan, a ver a RFE, e aí o que a gente fez? Um business plan que foi aprovado. Pois é. Cara, é o know-how, é a experiência, é isso que a gente fala aqui. Lembrando, eu e Rafael, a gente não é advogado. Isso é importante. Isso é importante. Leonardo Freitas também não é advogado. A gente tem um treinamento com o Léo, isso que é o diferencial da Reima. Porque o Léo tem esse know-how de 15 anos, né, trabalhando dentro da imigração, então isso nenhum outro escritório tem. Né? E a gente trabalha na tutela de 13 advogados, né? Então a gente tá supervisionado por esses advogados a todo momento, tá? Mas aí, vamos lá, Vitor, você ia concluir. Voltando para RFE, para o Refile. Aí vamos lá, fiz o Refile, né? Beleza. Quando foi em abril desse ano agora, meus pais até estavam me visitando no Brasil aqui. Chegou mais uma RFE do Refile agora, né? Eu disse, rapaz, não é possível de novo. Tá, vamos lá. Aí arrumei mais cartas, né? Porque, assim, no meu trabalho, eu sou engenheiro, né? Dou aula de estatística também. E já ajudei, assim, várias pessoas com trabalhos de estatística. Então, por exemplo, tem um amigo meu que é médico. Inclusive cliente da Reima, tá? Bacana. Esse meu amigo é cliente, eu indicado por mim. É médico, teve os 140 já aprovado, ele está lá no Brasil. E ele fez doutorado, por exemplo, e aí eu ajudei ele nos estudos estatísticos lá. O cara é otorrino, né? Você já fez aula de estatística, Vitor? Não. O cara que dá aula de estatística, ele não é normal, tá? Imagino. Não é normal, cara. E aí, por exemplo, é difícil. Eu ajudei esse meu amigo, né, na tese de doutorado dele. Já dei aula, por exemplo, a fisioterapeutas que estavam fazendo mestrado, porque na área de saúde o pessoal usa muito estatística, né? E aí fui atrás desse pessoal, né? Assim, desse meu amigo que eu ajudei na tese de doutorado, essas alunas que eram fisioterapeutas, que fizeram mestrado, e eu ajudei lá ensinando estatística e tal. Fui pedir carta de todo esse pessoal. Eu dou aula para concurso, né? Então tenho vários amigos que são
economistas, profissionais de TI em órgãos do governo do Brasil, tal, pedi carta de todo mundo, né? A gente fez o business plan e submetemos a resposta da RFE. Bom, vamos esperar, né? Isso eu respondi em julho, final de julho de 2022 agora. Então, 2023. 23. Julho de 2023. Respondi a RFE, alguns poucos meses atrás. E fiquei naquela, né? Em casa. Isso aí deve demorar uns 4, 5 meses para responder. Você é aquele perfil que fica o dia inteiro no... Não. Hoje eu tô. Agora com os 140 aprovados, eu fico olhando lá, atualizando, né? Porque pode vir um RFE, né, e tal, eu fico ligado. Mas não, pessoal, isso aí vai demorar uns 4, 5 meses, né? Vamos para frente. Bom, aí eu tava lá no Instagram, eu vou contar agora do momento da aprovação, né? Que depois dessa RFE veio minha aprovação dos 140. Aí eu tava em casa lá no Instagram, e aí Léo postando os clientes aprovados, né? E a história, não a história, mas a cronologia dessa cliente muito parecida com a minha, porque o meu refile foi em outubro do ano passado, 2022. Ela deu entrada em novembro de 2022, um mês de diferença. E ela respondeu a RFE no mesmo dia que eu. No mesmo dia, não foi assim, mesma semana. Mesmo dia. E ela, aprovadas. Aí eu gelei. O cara já tava vendo Rapaz, o cara tá com a minha pasta na mesa para julgar o meu caso. Aí eu fiquei, né? Fiquei noiado com isso. Isso era 11 horas da noite. Agora eu vou olhar lá o tracking, né? O USCIS tracking, né? Se ligou que o cara já começou a fazer cálculo, né? Tipo assim. Aí eu vou olhar agora, né? Aí ver o que aconteceu. Eu, quando dei o refile, certo? A gente aplicou de novo pro Combo Card, né? Work Permit e tal. E chegou já esse Combo Card do refile. Tudo bem. Só que lá na pandemia eu tinha pedido uma renovação de autorização de viagem e ficou pendente. Foi o que aconteceu. Como eu já tinha uma autorização de viagem aprovada, eles foram lá e pegaram essa pendência e negaram. Porque já tem uma aprovada, para que vai botar outra? Né? Só que eu sou amador, né? Eu não sou rei, mano. Aí quando eu abri o aplicativo, que fui ver lá, autorização de viagem negada. Rapaz, eu gelei. Entrei em desespero. Pronto, estão mexendo no meu caso. Já começaram a negar. Mandou mensagem para quem primeiro? Mandei mensagem para Léo, eu mandei mensagem para todo mundo que eu conheci aqui na Rema. Mandei e-mail e tal, fiquei desesperado, né? Então, de novo, eu tava olhando a aprovação da mulher, né? Lá da cliente da Rema. Achei que era muito parecido com o meu. Fui olhar o meu caso, como é que tava. E aí eles negaram essa minha autorização de viagem. De novo, por quê? Porque eu já tinha uma autorização de viagem aprovada em mãos. Eles negaram a que estava lá pendente, lá da época da pandemia. Que estava parada, né? Travada. Aí, fiquei desesperado. Rapaz, eles vão negar tudo agora. Vão negar autorização de viagem, de trabalho, vão negar meu green card, vão negar tudo. Comecei a entrar em pânico. Já virei para minha esposa. Nem consegui dormir, né? Já disse, e aí? A gente vai ter que voltar para o Brasil. Prepara as malas. E aí, vamos ter que voltar pro Brasil. Já jogando na cara dela assim, ó. Acabou. Coitada, a esposa sofre. Aí, fui dormir 2 horas da manhã. Rapaz, no outro dia, eu acho que dormi 3 horas nesse dia. E era só autorização de viagem? Não, negaram só autorização de viagem. Entendi. No outro dia de manhã, eu já tinha uma aula agendada lá no meu curso. Acordei, dei aula, né? Um olho no padre, outro na missa, né? Dando aula e desesperado lá com a solução do green card, né? Beleza. Quando acabou minha aula, aí eu abri de novo para ver se ele tinha negado mais alguma coisa, né? Rapaz, quando eu abri meu celular, e 140 aprovado. No dia seguinte? Poxa, no dia seguinte, pô. Maravilha. Acertei na cronologia, né? Porque a da cliente foi aprovada um dia antes do meu. O dela foi aprovado, o Léo puxou no dia seguinte de manhã. Eu vi lá, o aplicativo ele solta uns fogos assim, né? Pá, e 140 aprovados, rapaz. Eu não acredito, não. Eu fechei o aplicativo, vou abrir de novo. Rapaz, eu abri o aplicativo umas 5 vezes. Rapaz, realmente aí chegou pra mulher, e aí, pode deixar a mala aí. Saí gritando em casa, chorou, foi uma confusão. É muito bom, né? Não, e é legal, assim, falar uma coisa. Eu entendo esse pensamento da cronologia e eu também fiz isso quando eu era cliente, obviamente. Mas não tem relação nenhuma. Relação nenhuma. O fato de um ser colocado no mesmo dia e tal. Você pode ter um oficial diferente. Isso, entendeu? Isso. Mas é porque a pessoa começa a criar, né? Sim. Tem aquele feeling. E vindo de um estatístico, a gente não esperava nada diferente. Agora tentar achar uma correlação. No total, então, agora você está aguardando a... Isso, aí agora eu estou aguardando o I-485, né? Assim, para o pessoal que é leigo, né? Só para explicar assim, são 2 etapas, não é isso? Exatamente. O I-140 é a elegibilidade. Isso. Né? Se você é elegível e depois a admissibilidade, não é isso? Estou na segunda parte agora, que é o exame médico e tal, essas coisas aí, né? E aí é bom frisar o seguinte,
quando vai para o 485, existe a tendência de se pedir só o exame médico e pedir também como você se manteve em status dentro daquele período que você Me pediram as duas coisas. Pedir as duas coisas. Primeiro foi a RFE dos exames médicos. Inclusive, quando o ISO 140 foi aprovado, a REMA já disse, já faz o exame médico. Porque o exame acho que é válido por 2 anos, quando ele pedir já está pronto, né? E foi bem tranquilo assim, porque aqui nos Estados Unidos eu não tinha mais o meu histórico de vacina, né? Então eu fiz um exame para saber quais anticorpos eu tinha, tal. Aí eles disseram, eu tenho que tomar 2 vacinas só a mais. Né? Uma pergunta rápida. Você lembra qual foi o valor do exame médico? Rapaz, acho que foi uns $300 e poucos por pessoa. Legal. Nessa faixa aí. Só para deixar aqui. E é meio que um cartel, viu? Assim, todos os médicos que você liga é o mesmo preço. Então nem adianta. Pega o mais perto e marca que se mudar, muda $10 de um pouco. Você fez aqui em Orlando mesmo? Fiz aqui em Orlando mesmo. Bacana. Legal. É meio que um cartel, assim. Todo mundo falou. É meio tabelinha mesmo. É meio tabelado. E aí você mandou... Pronto, aí a gente fez o exame médico, mandamos. Bum, né? E aí, na semana passada, a gente recebeu a segunda RFE, que foi pedindo para eu mostrar como eu me mantive em status desde 2014 até agora. Então, eu fui reunir. Isso é muito importante, você ser muito organizado com a sua documentação. Né? Então, você guardar tudo. Né? Então, eu tive que mostrar os documentos da universidade, né? O I-20, né? Que é o documento lá que permite você estudar. Então, mandei tudo e agora aguardar. Algumas lições aí que dá para tirar da tua... Muitas. Muitas. Mas assim, algumas que são prioridade, galera. Quem é cliente de escritório, quem é cliente da Reima, é o seguinte. Primeiro, eu vi que você foi um cara muito disciplinado em entregar para a Reima aquilo que ela pediu. Né? Às vezes a pessoa questiona, mas por que vocês estão pedindo isso? Não tem questionamento. O escritório está pedindo, entrega para o escritório está pedindo. Mas eu vou ter que refazer. Vai ter que refazer porque não está legal. Então, acho que essa questão da disciplina você deixou bem claro. Né? O segundo ponto que eu acho legal é assim, confiar realmente no escritório. Ligar para a gente, tirar a tua dúvida, ter como principal fonte de informação o escritório, que foi quem você contratou. Né? E o terceiro ponto, que é bem importante, tendo uma aprovação de 140, indo para um 485, já tem 2 coisas que você pode começar a preparar a fazer, que é juntar a tua documentação de como você se manteve em status nos Estados Unidos, porque isso pode ser pedido, e trabalhar em cima do exame médico junto com o escritório também, se o escritório pedir. Então, coisas práticas, né, que a gente pode tirar aí da tua vida imigratória e que com certeza vai ajudar a galera. Pegando esse gancho aqui, Rafael, sobre isso, do I-485, o Guilherme ficou de 2014 até agora estudando, então ele tem como se manter. Então, a pergunta que a gente recebe, você deve receber também muito essa pergunta, Vitor, mas eu vou para aí, esses dias eu recebi no Instagram, Vitor, estou com visto de turista, estou recebendo em cheque de uma companhia. Pode dar problema? Eu falei, cara, sim ou com certeza. Se a pessoa está com visto de turista, ela não pode trabalhar. Se ela está com visto de estudante, tem aquelas opções que o Rafa acabou de falar. Então, é muito mais fácil a pessoa que está no Brasil hoje fazer a petição do Brasil com calma, para ela não ter um problema, né, posteriormente nessa questão do I-485. Não, e outra, você chegar do Brasil aqui já documentado, a sua vida é totalmente diferente. Totalmente. Né? Assim, eu passei de 2014 até 2020 como estudante, né? Estudante de engenharia e tal. Mas só pelo fato de ter recebido combo card, né? Work permit, a autorização de viagem. Eu nunca viajei desde que recebi a autorização de viagem, mas tudo bem. E o Social Security, minha vida já mudou só com isso. Né? Porque você vai alugar uma casa, tu é estudante, mas você tem que mostrar que tem dinheiro para pagar um ano de aluguel. Sim. Entendeu? Então você vai comprar um carro, a sua vida muda completamente. Então você vem como turista, tal, né? Assim, você podendo vir do Brasil já. Isso foi o que eu falei aqui no início. É porque eu não tinha aquela informação lá em 2014. A internet não é como é hoje, que a informação tá aí para todo mundo. É diferente. Sim. Com certeza. Eu vim assim meio que na loucura, assim, né? Porque eu vim estudar engenharia e tal. Fui descobrindo, fui desbravando, né? Na verdade, eu tive assim um pouco da ajuda dessa minha amiga, né? Porque ela já morava aqui como estudante, ela estudava inglês, só para não vou estudar inglês, não. Vou sair do Brasil para aprender inglês, vou fazer alguma coisa que seja útil profissionalmente para mim. Aí eu fui lá estudar engenharia, né? Mas, é isso que eu estou dizendo, se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, talvez nem a engenharia eu teria feito. Não me arrependo nunca, claro. Pô, é um diploma, né? No final das contas. Mas... E teve um ponto também que a gente até estava conversando aqui antes de entrar no ar, que é o lance do fechamento do ajuste de status. O Guilherme deu sorte, porque ele fez o refile dele
em outubro de 2022 e a retroatividade do ajuste de status foi para dezembro de 2022 em novembro. Então, se ele tivesse esperado um pouco mais para fazer o refile dele, ele não teria conseguido fazer o ajuste de status. E aí é o que está acontecendo com muita gente hoje, que correu o risco de querer vir para os Estados Unidos. Quer dizer, o cara estava no Brasil com trabalho, com casa, com tudo. Ele estava estruturado no Brasil. Ele podia ter aplicado o Green Card, até aplicar um Premium Processing para acelerar o processo, mas ele quis correr o risco de vir para os Estados Unidos com visto de turista, um visto de estudante, para fazer o ajuste de status aqui. E aí chega aqui o ajuste de status fecha. E hoje, eu só entendo esse negócio de Visa Bulletin hoje, porque eu nem entendia nessa época do refile. Porque se eu soubesse dessa coisa, eu acho que eu teria entrado em pânico também. Não, Tive sorte. E assim, o nosso objetivo aqui, né, trazer esse HW Studio, o trabalho que a gente faz no Instagram, o Léo, cara, para mim, eu também fui cliente da Raymond, o Rafa foi cliente da Raymond, a gente conhecer, começar a virar um especialista, né, em imigração, é passar para as pessoas o conhecimento que a gente tem. Ainda mais assim, de pessoas que já estão aqui, estão fora de status, então que elas não sabiam, não tinham esse conhecimento de, poxa, Vitor, se eu soubesse disso antes, até igual você, se eu soubesse isso antes, eu teria vindo para cá com o Green Card já aprovado. Sim. E esse conteúdo que a gente vai colocar aqui, e agradeço novamente a sua presença, porque isso alerta os clientes que estão começando, os clientes que estão planejando. Foi muito legal, te agradeço. E com informação de qualidade, né, Vitor? Porque isso, assim, tem muita informação na internet, né, Guilherme? Assim, muita. E o problema é você peneirar a informação e buscar aquilo que vai ser uma informação correta, né? Mas tem um ponto que a gente também prometeu tocar aqui, que é a questão, até pegando o gancho dos alunos do Guilherme, né? Que você tem muita gente aí que faz prova para a Polícia Federal, não é isso que você me falou? Um dia eu comentei com o Rafael, né? Porque eu vi uma postagem de vocês assim, porque vocês têm algumas profissões que tem não sei se é um tipo de especial e tal, mas que existe um caminho para policiais imigrarem para os Estados Unidos, né? E aí eu comentei com eles, rapaz, eu tenho muitos alunos que são da área policial, né? Assim, eu dou aula para concurso há mais de 15 anos, né? Então tenho vários alunos que são policiais federais, policiais civis e tal. E aí eu disse para eles, vamos aproveitar a oportunidade aí e, sei lá, explicar um pouco, né? Que existe um caminho, porque tem muita gente que gostaria de vir. O cara é policial federal no Brasil, policial civil, policial militar, não sei. E tem o sonho de ser policial aqui nos Estados Unidos, existe um caminho, né? Sempre existe, para toda profissão, né? O importante, né? O Rafael vai complementar o que eu vou falar aqui. Não importa a profissão que você tenha, né? Você pode ser um policial, um engenheiro, matemático. A gente tem aprovação aqui desde do médico até vendedor de Herbalife, churrasqueiro, alongador de cílios. O importante é saber fazer uma estratégia, fazer o seu pleito migratório se destacar, né, e entender qual que é a importância dessa pessoa aqui nos Estados Unidos, o que ela vai trazer, né, de benefício para os Estados Unidos. Mas com certeza quem está no Brasil quer vir para cá, pode entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai colocar um link aqui no final desse podcast. A gente vai marcar, vocês podem marcar a consulta gratuita, tá? Né, Rafa? Então, é isso. Sim. Só pegando mais um pouquinho dos policiais, né? Muita gente fala assim, mas às vezes o policial não tem um bacharelado, né? Por exemplo, o cara é policial militar, não fez um bacharel em direito. Geralmente o cara que é policial federal, policial civil, ele até faz, mas às vezes o policial militar não faz. Então, ele também consegue vir para cá? Sim, gente, não é só, como o Vitor falou, não é só a profissão, não é só o policial, não é só o dentista. Se ele tem experiência suficiente, os Estados Unidos valorizam muito isso. Tem gente que me pergunta assim, eu tenho 60 anos, eu consigo pegar um Green Card hoje? Claro que consegue. Eu dou sempre exemplo de um familiar meu que com 84 anos pegou o Green Card dele. Né? Então não tem problema nenhum, você pode pegar o seu Green Card. Ou você tem que ter, se vier pela área do Employment Based, ou você tem que ter uma formação avançada, ou você tem que ter uma experiência maior. Então o policial militar, ou o policial que tem ali 10 anos de atividade como policial, né, tem todas as premiações, ganhou, possivelmente com 10 anos o cara tem premiações, tudo. A chance dele é muito grande. Policial de batalhão de operações especiais no Rio de Janeiro, a gente já aprovou, o pessoal do BOP. Alguns policiais militares que nem eram de operações especiais também foram aprovados. Policial federal, policial civil. Então, toda essa galera tem chance sim. E é muito legal saber isso, porque para quem não se informa, o pessoal fica pensando que só tem dois tipos de visto, né? Para quem casa
ou para quem é astronauta. É isso mesmo. Falou tudo. Né? É isso mesmo. É casamento ou ser astronauta? Não é assim. Não é assim. É muito, muito bacana. Obrigado por lembrar também dos policiais. Os policiais lembrando também que tem algo especial que a Reima faz, né? Uma gratidão aqui que a gente tem com todos os policiais. Então, entre em contato aqui com a nossa equipe. Guilherme, quer falar? Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês, né, da Reima, porque o que vocês fazem é transformar vidas, né? Vocês mudam a vida das pessoas aqui, né? Então, assim, o sentimento de gratidão é imenso, né? Dá essa segurança às famílias da gente, né? Então, é isso aí. É isso, cara. Queria te desejar muitas felicidades nessa nova fase aí da tua vida. Que esse Green Card chegue rápido aí pra você curtir, comemore. A gente vai fazer uma foto aí. Quem sabe a gente não vai lá entregar, né? Vamos fazer um vídeo. Bora. Gente, é isso. Obrigado por assistir o HW Studio. A gente vai colocar um link para você acessar o nosso portal e marcar uma reunião com um de nós aqui da Reima. Obrigado, um abraço. Abraço, gente. Valeu.